nutricionista, Natália, anda junto com você? Com certeza, com certeza. Então, principalmente nessa fase, né, que a gente precisa ali de ter mais cuidado com a quantidade, né? Então, de uma forma geral, né, a gente até consegue orientar uma paciente, né, que às vezes, né, tirando da gestação, uma paciente que come errado, a gente fazendo, né, essas orientações iniciais, a gente consegue ajudar muito, mas na gestação começa a ficar um pouco mais difícil por conta mesmo das quantidades, né, de ganho de peso. Então, o ideal é irmos junto com a nutricionista, né? Então, é sempre adequado a gente usar a sabedoria de todo mundo junto, né? Então, não é um profissional que vai dar conta de tudo, né? O trabalho é multidisciplinar o tempo todo. Né? Isso, depois eu quero que você fale da tendência de que no futuro a gente desenvolva esse tipo 2. Então, eu já peguei isso dessa vez como assim, alimentar uma reeducação para a vida. Então, eu tenho que fazer escolhas, tanto em quantidade, como em horários, como, por exemplo, se no almoço eu tinha várias fontes de carboidrato, eu tenho que optar, se eu quero comer de todas, eu tenho que adaptar a quantidade, né? Eu tenho que optar, às vezes, por grãos, eu tenho que optar por cereais, por alguma coisa integral, que tenha um pouco mais de fibra, que não me deixe essa glicose subir tão rápido. Porque, às vezes, a pessoa está tão acostumada a colocar primeiro, e essa também é uma dica sua, que eu agradeço muito, a gente está tão acostumada a servir o prato, começando pelo arroz, né? Certas pessoas salada antes, né? Tem gente que come salada antes, depois serve o almoço em si. Mas quando a gente às vezes vai fazer um prato, um único prato, né? Isso, mesmo sendo um só. A começar pelo arroz, e aí quando você vê, você já botou metade do prato de arroz e feijão. Isso. Então sempre, você me dizia, coloque lá a carne, né? Você precisa de uma proteína, seja ou seja que você... E quando a gente começa a preencher o prato, a gente está com fome, né? Então comece já por aquilo que você quer que ele esteja em maior quantidade. Com fome, se a gente começa pelo arroz, a gente vai colocar em maior quantidade, né? Exatamente. E pense, né? Fazer a sua escolha ali na hora de servir o prato e colocar bem, né? Porque às vezes a gente come, tá com tanta fome, eu mesmo fazendo os lanches de manhã, lanches da tarde, às vezes chego com tanta fome. Então, for rápido, obedecer aquela vontade, às vezes você come além do que... Isso. Tem um tempo, né, para o cérebro entender que você comeu. Isso, comer devagar, né? Comer pausado para a gente justamente mandar essa mensagem, né? Essa mensagem aí para o cérebro da saciedade, né? A gente precisa desse timezinho. Tanto é verdade que às vezes toca o telefone, se você voltar para o prato, você não quer comer mais, porque a gente interrompeu, né? Então, se você come devagar, você aumenta a chance de você ter a saciedade como se você tivesse, mesmo que você coma menos, né? E é justamente para esse objetivo, para a gente conseguir comer menos, né? Uma coisa que você falou ali do planejamento, né, que me remeteu aí, uma coisa que eu falo muito com as pacientes, né, aí, né, seja para o lado do emagrecimento, seja para o lado do controle glicêmico, né, no controle glicêmico a gente tem mais necessidades, né, claro, desse planejamento, porque a gente tem, não é para o emagrecimento, é para o controle ali do carboidrato não fazer picos, né, de glicemia e de insulina. Mas voltando para essa parte do planejamento, né, quantas vezes eu falo com o paciente, eu escuto muito no consultório, né, é porque eu não resisto, né? Uma frase muito famosa, porque eu não tenho vergonha na cara e eu como mesmo, chega de noite, eu não aguento, eu não resisto. Eu sempre tento jogar uma reflexão em cima disso. Gente, qualquer pessoa, pode seja aí da linha mais fitness, né, que a gente fala, se você chegar em casa, depois do trabalho, cansada, com fome, sem paciência, estressada, e tiver um bolo na sua frente, qualquer pessoa come. Então, isso não é por ter mais ou menos força de vontade, por ter mais ou menos capacidade de seguir uma dieta. Às vezes as pessoas se julgam muito e se culpam muito porque eu não consigo, a culpa é minha. Vamos tirar a culpa e vamos observar o que está acontecendo no contexto. Será que a gente se planejou, a gente deixou uma refeição para antes de sair do trabalho, a gente chegar em casa como? A gente vai chegar em casa ok de fome ou a gente vai chegar em casa azul de fome? Se eu chegar em casa ok, se eu tiver lanchado antes de sair do trabalho, a possibilidade de eu fazer uma escolha bem feita é muito maior. Né? Então, eu vou fazer uma escolha com muito mais critérios. Se eu deixei em casa planejado o que eu vou comer quando eu cheguei em casa, muito mais provavelmente eu vou comer aquilo que eu planejei. Se está pronto uma tortinha no freezer, que eu só descongelo no micro-ondas, se está pronto minha janta, que alguém fez no meu almoço, se está pronto, né, o lanche que eu estou acostumada a preparar, se estão cortados os legumes, as frutas que eu vou fazer um suco verde, é muito mais fácil eu só bater e tomar do que eu ficar pensando, elaborando, abrindo a geladeira. O que a gente vai fazer? Abrir um pacote. Né? Abrir um pacote é muito mais fácil. E eu sempre, assim, a minha ela me orientou o seguinte, eu até acho que eu falei, gente, mas como assim? A gente tem uma ideia de que à noite não pode jantar, Nath. As pessoas, assim, é uma cultura aí que, não, à noite não come arroz, à noite não pode jantar. E eu percebo que, quando ela colocou para mim, olha, eu prefiro que você
A gente reduz a quantidade do carboidrato, mas você coma as mesmas coisas que sobraram do almoço e estão ali na sua geladeira, do que você fique procurando um lanche. Claro. Não vai te dar saciedade. E às vezes não tem nada de saudável, porque às vezes você bota pão, presunto e queijo. Só. E sendo que no almoço você tinha todos os itens fundamentais para esse desenvolvimento do bebê que te dê saciedade, para você não ficar beliscando, porque a maioria das pessoas descontrolam a dieta das 5 horas da tarde para frente, né? Sim, sim. 10 da noite você, poxa, vai comer alguma coisa de novo. Então, é preferível jantar, desde que você escolha as porções, do que ficar criando lanches mirabolantes aí da só para ficar jantando, né? Com certeza, uma troca básica, uma comparação básica, melhor dizendo. 5 colheres de arroz tem a mesma quantidade de carboidrato que 5 biscoitos creme crack. Né? Então, o que dá de saciedade 5 biscoitos creme cracks? Eu não consigo associar com uma proteína, provavelmente. Enquanto o arroz, eu coloco o feijão, que é um carboidrato complexo, que ele tem proteína e fibra. Eu coloco a carne, que não vai ter nada de carboidrato, pensando no aumento do controle da glicemia. Eu coloco legumes, né, folhas, que vão ser um valor, né, mínimo de carboidrato, ainda mais que são, né, cheios de fibra. Então, eu consigo, com as mesmas 25 gramas de carboidrato, fazer uma refeição muito mais completa, que me dê saciedade por muito mais tempo. 5 biscoitos creme crack, daqui a meia hora eu vou querer comer de verdade. Um prato de jantar, que eu vou ficar saciado provavelmente 3 horas, se bobear até o dia seguinte, dependendo da hora, né? Então, essa questão ali dos mitos, né, desse emagrecimento, isso a gente conversa muito também, né, que são, a gente fala, né, fala emagrecimento, fala controle de glicemia, porque se mistura muito, né, então, tava lembrando aqui das perguntas, né, que a gente jogou ali nas caixinhas, que tal a gente dar uma pincelada ali no que o pessoal perguntou mais? Vamos, né? Tiveram perguntas, então, a respeito do controle, né, como que é o controle o tratamento, né, melhor dizendo. 60%, 70% das gestantes vão conseguir fazer o controle das glicemias sem precisar de insulina. Isso é muito importante, né? Para a gente valorizar que vale a pena fazer a dieta, o exercício físico, o controle de hábitos, né? Que a maioria das pacientes vão conseguir. Uma coisa que as pessoas perguntam, eu tenho muita dúvida também, mas eu tenho que fazer ponta de dedo desde o início? Tem. Tá? Então, quando a gente não usa a insulina e quando a gente usa a insulina, a gente tem. Porque é a única forma que a gente tem no dia a dia, não dá pra gente esperar 1 mês, 2 meses para fazer um dia uma glicemia no laboratório e tirar ela por base. Claro que algumas vezes a ponta de dedo, né, a gente tem os viés, né, às vezes a gente, né, quantas vezes tive que pedir para o paciente trocar o aparelho, quando a gente vê que tem sim, né, ainda mais que é um valor muito baixo. Quanto mais baixo o valor, maior a chance de um pequeno erro, né, mas a gente, né, existe isso, mais baixo o valor que eu falo porque é 92, 95 o jejum, né, 95 o jejum que a gente tem de meta, né, para atingir, né. Mas é o dia a dia que a gente tem para a gente ver se a paciente está indo bem nesse acompanhamento, se ela vai ter que ter alguma intervenção médica mais de perto, né? É ela que vai estar passando isso para a gente, né? Se em algum momento ela vai ter que entrar em contato com a gente para a gente iniciar uma insulina antes da próxima consulta. Cada semana, né? São 40 semanas, cada semana é uma história, né? Então a gente não pode deixar ficar passando 4 semanas até voltar no médico. Então por isso que é importante, sim, estar fazendo em casa. Outra questão aí, né, as chances, né, de virar diabética depois, né? Então, esses estudos variam muito, né? Eu estava lendo que o estudo varia de 3% a 65% de chance de virar diabética depois. Mas, assim, uma média existe uma média que eles colocam em torno de 50%. Então, depois que a gestante ganha, com 6 semanas, depois que a gestante ganha, tira as medicações, tá? Então, insulina, né? Se for uma diabetes unicamente, exclusivamente gestacional, a gente tira a insulina e repete com 6 semanas glicemia de jejum e o teste de tolerância à glicose, para a gente ver se permaneceu essa tendência ao diabetes. Deu tudo normal 1 vez ao ano, tá? Então, principalmente nos primeiros 5 anos, mas a gente vai ter esse controle anual, como qualquer pessoa que tem um fator de risco, né? Como você mesmo já disse que tinha os tios, você já sabia que tinha os tios com diabetes, né? Então, é um fator de risco, não é uma verdade absoluta, é um fator de risco modificável, né? Claro, porque é acrescido da história de hábitos, né? Modificável não, porque já uma vez que teve, né, a alteração. Mas hábitos de vida são capazes de modificar, né? Então, termos essa consciência, essa orientação, né? Acho que a gente, quando sabe, uma pessoa orientada, uma pessoa com consciência, informação é tudo. A gente consegue, né, se cuidar melhor, né? Pergunta, qual bebê? Quais são os riscos? Isso. Os riscos a curto prazo, né? Então, existem, né? Oi? Doutor, aproveitar que eu tenho pediatras aqui na live. Isso, que legal, ótimo.
Então, assim, primeiro, né, antes de assustar as gravidinhas aí, quando não está controlada, tá? Principalmente quando as glicemias não estão controladas, começam a aumentar esses fatores de risco, né? Tanto para a mãe, né, de começar a aumentar o risco de ter uma hipertensão, né? O bebê, ele recebe esse açúcar, né? Então, qual que é o fator de risco? O bebê está recebendo esse açúcar em excesso. Ele vai passar esse açúcar para dentro da placenta, para dentro do sangue do bebê. E ele vai começar a fazer o quê? O que a diabética faz. Ele vai começar a fazer muito xixi, ele comeu muito açúcar, então ele começa a aumentar o líquido amniótico, né? Ele vai começar a produzir muita insulina. Então ele começa a produzir muita insulina para ele combater aquele excesso de açúcar. Ele vai crescer, porque a insulina é um hormônio anabólico. Então vai ser aquele bebê macrossômico, com mais de 4 quilos. Vai haver uma dificuldade, obviamente, para fazer um parto normal seguro. Então uma distócia, né? Alguma dificuldade para o parto pode existir. A diabetes, ela não é uma contraindicação para parto normal, tá? Isso é uma avaliação do obstetra junto com a gestante. Mas é um fator de risco para uma cesárea ter que ser inevitável, né? Não tem, é uma chance a mais, né? Então, para o bebê, né, naquele primeiro momento, né, ele pode ter mais chance de ter aquela síndrome de desconforto respiratório, de ter esse crescimento excessivo, né, nascer aqueles bebês grandes, macrossômicos, com excesso de líquido, com icterícia, né, que vão ter que usar UTI neonatal, né, por conta aí de dificuldade, às vezes vão ter mais dificuldade de formação, né, do surfactante, então eles vão ter dificuldade de respirar, né, então às vezes vai ter que ir para UTI para respirar, ou de ficar naquela luzinha roxa para curar ali da icterícia, né. E também, né, Nath, Oi? Risco de hipoglicemia. Hipoglicemia, isso, hipoglicemia, justamente, porque vai ter produção excessiva de insulina por parte do bebê. Então, né, tô lá dentro quietinho, dentro da placenta, produzindo insulina para combater aquele monte de açúcar que eu tô recebendo e, de repente, corta o cordão umbilical. Então, aquela insulina já foi produzida, né? Eu já tô com aquilo no organismo, só que foi embora a fonte de açúcar que foi mamãe. Então, eu vou fazer hipoglicemia. Então, no primeiro momento... Cecília teve hipoglicemia. Teve, né? É muito comum, isso é muito comum mesmo. Vai ser aquele bebê que, né, no primeiro momento já vão medir a glicemia, já vão às vezes ter que dar um leite artificial para não deixar cair, né? E pode, né, por alguns fatores ali de UTI e tudo, né, principalmente prejudicar até a amamentação, mas lembrando, a amamentação é um fator de proteção para a mamãe, tá? É um fator de proteção para não desenvolver diabetes, tá? Depois. Primeira hora ali, nasceu o bebê, se puder já começar já o leite. Isso, essa hipoglicemia. Para evitar a hipoglicemia para o bebê e aí para já também facilitar a vida da mãe aí, que quanto mais ela amamentar, melhor para evitar essas complicações, tá? E a longo prazo, né, para a criança, né, vamos colocar assim, existe sim risco de diabetes tipo 2, existe um risco de obesidade, tá? E principalmente, né, volto a dizer, quando há um descontrole muito grande, né, maior ainda quando as mulheres têm que usar insulina. Então, é proporcional ali ao controle, como que foi, né? Alguma outra dúvida, Nath, que você acha interessante? Deixa eu tentar lembrar aí do que o pessoal andou perguntando. Perguntaram dos adoçantes, né? Então, não existe nada extremamente seguro na gravidez, né? A gente sempre tenta falar, né, que o ideal seria aprendermos a colocar um paladar um pouco diferente nessa fase, né? Então, tem algumas máximas ali da endócrino que a melhor bebida da gestante é a água, né? Mas estamos aí, né? A melhor bebida seria a água para a gente evitar o quê? Sucos adoçados, sucos doces demais, o suco de laranja doce demais, refrigerantes adoçados com açúcar, refrigerantes artificiais com adoçante, né? Café adoçado com açúcar, café com adoçante, enfim, né? Evitar o excesso, né? A gente até falava, né? Sucralose, stevia são os mais seguros. Hoje a gente vê que todos eles a gente tem que evitar o excesso. 6 sachês por dia no máximo ou 15 gotas por dia no máximo, se puder. Usar menos é sempre mais interessante. Outra recomendação interessante do adoçante que eu vi ultimamente foi de trocar o tipo. Então, tenha 2 em casa, né? Usa uma semana uma semana outra, que aí você não fica abusando muito de uma química só, né? A gente sabe que os sucos, né? Mesmo que você tem muita fruta dentro, que o suco você não faz mal. Então, igual a gente fala hoje em dia para as crianças, né? A Cecília não toma nenhum suco, mas é porque ela não gosta. E muita gente me fala assim, mas nossa, ela não toma nenhum suco. Eu falo, eu não sofro por isso. Ela come a fruta. É muito melhor. Eu prefiro que ela coma uma laranja toda e tem tudo, do que eu fazer um suco com muitas frutas que vai ter uma carga glicêmica muito maior. E mesmo que seja uma laranja só, né? O suco de uma laranja só são 15 gramas de carboidrato, a fibra é quebrada quando não é coada, né? Que quando é para criança, né? A gente ainda vê isso, e faz aquele pico de glicemia altíssimo, né? Suco de laranja é bom para tirar o paciente da hipoglicemia que está ali passando mal. Nossa, a Cecília já está chamando aí. Chegou aqui, só ouvi falar dela, já chegou. Tem que fazer essas escolhas com açúcar a todo momento. E realmente, o refrigerante também, além do açúcar, tem o sal, que a gente esquece, né? E acha que diet, por ser diet, às vezes está... Sim. Isso, e com certeza a gestante tem que controlar, porque existe a hipertensão gestacional também, entrando em outro tema, mas que
é uma preocupação, né? Isso aí, Nath. Gostei muito do papo com você. Se você Foi tiver... ótimo. Tá? Mas, de qualquer forma, achei muito bom a nossa proposta dessa vez, falar um tema que é comum para nós duas.